Vamos falar de dinheiro, classe média, né? O próprio nome diz média. Não há o menor problema do mundo em suas principais metas de vida não ser você se tornar um milionário, um bilionário. Aliás, eu admiro muito isso, e justamente quem consegue colocar o dinheiro como algo simples. Mas eu sei que para muitas pessoas não é assim. Eu sei que muitos de vocês querem sim se tornar pessoas muito ricas, mas justamente para você fazer isso, você precisa sair da média. Você tem que fazer algumas coisas ali que te tirem da média, algumas decisões financeiras que te tirem da média. Então, no vídeo de hoje eu vou te falar os maiores erros que a classe média comete para que você deixe de cometer também e atingir as suas metas financeiras. Vamos pro vídeo. Primeiro que eu faço questão de comentar, tanto para os filhos, quanto para os pais, quanto para quem quer ser pai, é criar os filhos de forma diferente da qual você foi criado. O que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas de classe média alta, vêm de uma infância um pouco mais pobre, com mais dificuldades financeiras. Então, se queria comer fora, não tinha condição, queria fazer um curso, não tinha condição, queria viajar, não tinha condição, e por aí vai. A principal questão realmente é, os pais que não tiveram tantos prazeres e tantas oportunidades, eles querem dar isso para os filhos, e não tem o menor problema nisso. O problema é que muitas vezes eles querem fazer isso custe o que custar, e o problema é que isso custa muito caro, na verdade. Então entra numa escola cara, faz um curso de inglês caro, dá uma viagem de 15 anos que obviamente não é barato, o filho às vezes tem que ficar tarde na escola, o filho vai no McDonald's, gasta R$50 no lanche ao invés de levar uma marmita. Fazer isso sendo classe média em 90% das vezes garante cheque especial, garante você ficar em apuros financeiros todo mês, garante ficar preocupado se vai dar para pagar mesmo ou não. E o que deveria ser feito é justamente, na verdade, você dar uma condição um pouco menor pro seu filho. Lógico, como pai, a sua obrigação é dar uma condição mínima de vida pro seu filho, mas eu não acho que, pais de classe média deveriam se sentir obrigados a dar uma vida de príncipe pro filho. No longo prazo, o que acontece é, quando o seu filho for adolescente, quase adulto, etc., sua família provavelmente já vai estar cheia de dívidas, cheia de problemas financeiros. Muitas vezes seu filho vai ficar um pouco mimado, não daqueles que reclama de tudo, chora, faz drama e tal, mas muitas vezes quando for morar sozinho, por exemplo, ele vai estar acostumado a ir em churrascaria, ter sempre doce no armário, coisa do tipo assim, e muitas vezes não vai conseguir agora, porque ele não tem condição justamente de coisas como essa. E aí quando o seu filho perceber que ele não é tão rico como ele imagina, e certamente isso vai acontecer, ele vai se frustrar muito. Ele vai saber que a família tem muita dívida, etc, vai ficar preocupado, vai começar a ter pensamentos negativos. E isso, realmente é uma coisa muito ruim. Então aqui a gente já até entra no segundo tópico. A segunda coisa é, aumentar a renda não é sinônimo de aumentar os seus gastos também. Então você sempre tem de viver um nível um pouquinho abaixo do que você pode. Claro, eu não tô falando isso para quem ganha um salário mínimo, porque você aí já vive no limite do limite, Mas para quem for classe média alta, é importante pensar isso, Então se a renda da família for uma coisa como R$5.000, é muito importante que tente viver gastando 4.300, por exemplo, 4.400, 4.500. Isso é uma coisa importante. E a gente sabe que não é o comum. O comum na classe média é ganha 5.000, gasta 5.000. Ou muitas vezes até pior, ganha 5.000, gasta 5.200, gasta 5.300 e tal. Sempre gastando mais do que pode. O problema de gastar toda a sua renda é porque se qualquer coisa acontecer, você está completamente ferrado, A gente sabe que imprevistos acontecem toda hora. Os imprevistos são previstos, na verdade. A gente só não sabe que hora exatamente vai acontecer. E quando isso acontecer, você vai estar completamente ferrado, porque você não vai ter dinheiro para ajudar naquela situação. Então, se a sua família, algum membro da sua família ficou doente, se seu carro quebrou, seu computador quebrou, você perdeu o emprego, a sua fonte de renda, o resultado é catastrófico. Além de investir, vai ajudar você, a se tornar uma pessoa mais segura, porque Deus nos livre, além dessas pequenas coisas, muitas vezes acontecem coisas mais graves ainda na nossa vida, A famosa lei de Murphy. Então, o que garante que o carro não vai dar um PT, você vai ter que comprar um carro novo? O que garante que um familiar seu não vai ter uma doença super séria que o tratamento é caro pra caramba? Então, é muito importante que você invista. A gente sabe que a classe média não investe, cara. Porque aí quando a gente fala dessas coisas mais graves, o investimento ele se torna muito importante porque você aumenta a quantidade de dinheiro que você tem para poder resolver essas coisas, Fora a parte legal que, se você investe, você fica rico mais rápido, Isso aí é uma coisa muito legal. Eu fiz uns cálculos aqui, e se você investir R$200 por mês durante 10 anos, você vai ter uma quantia de R$27.000. Mas se você continuar com esse aporte pequeno de R$200 por mês, só de aumentar o período para 30 anos, agora o seu valor final aumentou para mais de R$1 milhão. No dia a dia, a gente vai vivendo e não repara como a vida tá monótona, Então a gente chega da escola, chega do trabalho e a gente fala o quê? Todo dia a gente fala isso. Ah não, eu tô cansado, hoje eu mereço descansar, pra que eu vou estudar mais, trabalhar mais, acabei de ralar o dia inteiro. E aí você percebe que você não faz nada
além de trabalhar ou estudar por 8 meses. E aí você repara de novo que você já tá assim tem 2 anos. Quando você vai ver, você já tá assim tem 5, 10 anos e você tá nessa sua vida aí onde você segue uma rotina todo dia, as coisas não mudam. Você vai ver que você já está há anos sem aprender uma habilidade nova, sem aumentar a sua fonte de renda, sem aumentar o quanto você ganha. É muito importante que você vá mudando algumas coisas ali, né? Saiam da corrida dos ratos, né? Deixa de viver o mesmo dia da sua vida todo dia, né? Aprendam coisas novas, trabalhem mais. Obviamente, não precisa ser todo dia, mas pega ali 2 vezes a sua semana para estudar mais, depois da escola, depois do trabalho. Se capacita mais, fica mais inteligente. Se você pegar 2 vezes na sua semana para desenvolver uma nova fonte de renda, por exemplo, isso serve para alguns motivos. Né? 1, você ganha mais dinheiro, e 2, né, você acaba sendo uma pessoa mais culta, mais inteligente, né, se você estuda, etc. Então, se você parar para pensar, você vai morar na sua cabeça e no seu corpo sua vida inteira. Muitas vezes uma casa você pode perder, um apartamento você pode perder, mas a única coisa que você vai ter pra você é a sua mente, é o seu corpo, é onde você sempre, o que você sempre vai ser, onde você sempre vai morar. Então você tem que cuidar bem disso, né, cara? O que custa, Se torne uma companhia melhor pra você mesmo, viva mais experiências, justamente, aprenda mais coisas novas, cuide do seu corpo também, né? Justamente saia um pouco da corrida dos ratos, façam coisas novas. Não, e tem mais um motivo, né, com questão de desenvolver uma nova renda extra, né, uma coisa assim, são oportunidades que são inesperadas, né? Às vezes uma renda extra que você criou ali acaba virando sua renda principal, né? Você ganhava, sei lá, 3 mil com o seu trabalho, você passa a ganhar 3 mil com a renda extra, que você faz, acaba, sei lá, 2 vezes na semana só, você tá ganhando a mesma coisa que você faz com o seu trabalho, né? E aí você, quem sabe, pode até largar o seu emprego e fazer só isso. Então é muito importante que você vá realmente aprimorando seu conhecimento, vá aprimorando sua renda extra. E um outro motivo que é muito importante é justamente você não ser demitido de um emprego que você tem, por exemplo. Então se você é funcionário de uma empresa ou alguma vez na sua vida você for ser funcionário, é importante que você aprenda cada vez mais coisas novas para que você se qualifique mais, faça cada vez melhor o seu trabalho, porque se você não se qualifica mais, né, você fica estagnado por bastante tempo, vai ser muito bom para a empresa se ela poder te substituir por uma pessoa que está sendo melhor que você, que está aprendendo cada vez mais, etc. Então evita tomar um susto aí, evita ser demitido, faz a boa, cara, faz umas coisas a mais além do trabalho, faz umas coisas a mais além da escola, pega ali uma parte da sua semana para não falar, tô cansado, mereço descansar, para falar, olha, eu mereço também evoluir como pessoa, evoluir a minha carreira, vou começar a estudar mais, vou fazer coisas como essa que vão me ajudar. Olha, a quinta coisa, e talvez uma das mais importantes, se não a mais importante, é não ter uma reserva de emergência, né? Muitas pessoas da classe média não têm uma reserva de emergência. A gente acabou de falar, né, agora há pouco sobre imprevistos, e mais uma vez eu repito, imprevistos eles são previstos. Eu vou te perguntar agora, né? Algum dia na sua vida você já ficou gripado, né? Algum dia na sua vida você vai ficar gripado de novo, não vai? Pois é, você sabe disso, você só não sabe quando. Portanto, a gente sabe que muitas coisas ruins vão acontecer com a gente. A gente sabe que algum dia a gente vai pegar uma doença, vai ter que ir pro hospital. A gente sabe que algum dia a gente vai abater o carro. Essas coisas acontecem, a gente sabe disso. A gente tem a certeza de que isso vai acontecer. A gente só não sabe quando vai acontecer. Afinal, a gente tá vivo, as coisas vão acontecendo. Então, para você evitar que situações como essa ferrem a sua vida completamente, faz uma reserva de emergência. E para quem não sabe o que é uma reserva de emergência, eu vou explicar. Reserva de emergência é um valor ali, uma quantidade de dinheiro que você tem guardada que corresponde a 6 ou mais meses da sua vida, né? O custo de 6 meses seus. Então, se você gasta 3 mil por mês, todo mês, o ideal é que você tenha no mínimo do mínimo 18 mil reais guardados ali, para caso imprevistos aconteçam, você tenha aquela grana ali para resolver alguns problemas, né? Você nunca sabe quando você vai perder o emprego ou se ferrar, né? Então, a gente aprendeu muito isso na pandemia, muitas pessoas perderam o emprego em situações como essa. Quem tinha uma reserva de emergência, obviamente não ficou feliz com isso, mas não ficou extremamente preocupado, porque, pensou, eu tenho aqui uma quantidade de dinheiro que pode me bancar, pelo menos por um tempo, nesse tempo eu vou atrás de um emprego novo. Então, é muito importante que você tenha uma reserva de emergência para se manter cada vez mais seguro. A gente falou já sobre investimentos, mas antes mesmo até de investir, é necessário que você tenha uma reserva. Demora bastante tempo para fazer, né? Não é uma coisa simples de você juntar uma quantidade de dinheiro que, equivale a 6 mais meses da sua vida, quem sabe. Demora, mas é necessário você fazer por segurança, né? E se você já fez, né? Se você já guardou ali o seu custo de vida de 6 meses, por exemplo, você pode começar a intercalar entre investir e aumentar a sua reserva, porque a gente viu na pandemia, né? Falando da pandemia mais uma vez, a gente viu pessoas que ficaram sem emprego por mais de 6 meses. Então, obviamente, quanto mais dinheiro você tiver guardado,
mais, assim, né, melhor vai ser para você. Então, se você puder montar uma reserva de emergência ao invés de 6 meses, de um ano, pô, melhor ainda. Mas assim, pelo menos 6 meses é o mínimo que você deveria fazer, tá? Então, monta uma reserva de emergência, isso é extremamente importante. Um detalhe importante, né, da reserva de emergência é que ela não deve estar parada, aquela quantidade de dinheiro não deve estar em dinheiro vivo, ou poupança, ou qualquer coisa do tipo. Obviamente, né, você deve investir ela, claro, não vai investir em ações, por exemplo, que você pode perder o dinheiro, mas é importante que você invista justamente para que você não vá perdendo dinheiro ao longo do tempo para a inflação, que você possa rentabilizar essa reserva também. Então, você colocar investimentos de renda variável não é uma boa escolha, né? Não faça isso, mas coloca investimento de renda fixa, que você sabe que você não vai perder o seu dinheiro, mas que vai ajudar a rentabilizar justamente, né? Não vai fazer com que você perca dinheiro para a inflação. Então, colocar um investimento em uma coisa de renda fixa é muito importante, né? Você sabe que você não vai perder aquela grana e vai te ajudar bastante. Se esse vídeo foi de valor, comenta aqui, né? Eu vou gostar de saber que eu te ajudei. Dá uma curtida aí também, se você não é inscrito, se inscreve. Nós aqui da Kid ficaremos muito felizes. Sem mais delongas, meu nome é Felipe Moleiro e esse foi o vídeo.